Eu venho aqui trazer a trajetória de José. Para quem conhece, né, a história de José do Egito, tem filme, tem novela. Ali, o filho de Jacó, o filho de Israel. José era o sonhador, né? Era assim que os irmãos de José o viam, né? O sonhador. Lá vem o sonhador. E ele era muito atacado pelos seus irmãos, né? Porque os sonhos de José não eram dele. Deus colocou aqueles sonhos na vida de José. E Deus já estava ali mostrando para José que ele ia movimentar a vida dele através dos sonhos. Então Deus já começa a dar sonhos para José. Mas não eram qualquer sonhos que José tinha. Os sonhos de José eram significativos. Eram tão significativos que, quando ele conta os seus sonhos, né, o próprio pai e os irmãos, eles identificam. Né? Eu vi os feixes de vocês se curvando para mim. E aí o pai e os irmãos falam, então a gente vai se curvar para você, você vai estar acima da gente, né? Você vai estar acima do seu pai. Deus, ele colocou aqueles sonhos na mente de José. E muitas vezes nós sonhamos, Deus nos dá sonhos grandes, e quando a gente vai contar, as pessoas riem da gente, né? E os irmãos falavam, lá vem o sonhador. E os irmãos começaram a ter inveja de José, começaram a tramar um plano para acabar com a vida de José. Porque eles achavam que se eles acabassem com a vida de José, eles iam acabar com os sonhos de José. E nos dias de hoje, muitas vezes nós vemos pessoas que estão próximas de nós, tentando e colocando areia nos nossos sonhos, nos nossos planos que Deus coloca. E aí vem a perseguição, e isso acontece entre pessoas próximas. Quem vai tentar frustrar os nossos sonhos não são pessoas que não nos conhecem. Quem tenta frustrar os nossos sonhos são sempre pessoas que estão próximas, porque elas não têm sonhos e elas não querem que a gente sonhe, né? E quando vê que a gente está sonhando alto, está sonhando grande, essas pessoas elas começam a invejar, né? Mas Deus, ele tinha algo muito grande para José, e era através do sonho que Deus ia mudar a vida de José. E aí José começa a contar, todo feliz. Gente, imagina, você tem um sonho grande, Deus te dá um sonho, é lógico que você vai ficar feliz. Só que José, ele encontrou muitos obstáculos no caminho dele. O primeiro obstáculo foram os seus próprios irmãos da própria casa. Ali, seus irmãos tramam contra a sua vida e tentam matá-lo, né? E depois eles pensam, né? Ali é Rubem vai dizer, ele é nosso irmão, não podemos ter o sangue do nosso irmão nas nossas mãos, né? Vamos jogar ele ali na cisterna. E ali ele foi jogado na cisterna. Eles pensaram, ele vai ficar aí e os sonhos deles vão ser enterrados aí. E aí depois Judá vê a caravana de ismaelitas passando e tem a grande ideia de vender o seu irmão como escravo, né? E assim José foi levado para o Egito. Só que os sonhos de Deus, eles não ficaram enterrados ali dentro daquele poço, juntamente com José. Os sonhos, eles foram junto com José para o Egito, porque fazia parte do plano de Deus que José passasse por tudo aquilo que ele passou. Porque tem sonhos, né? Tem planos grandes que Deus tem para a nossa vida, que Deus, ele precisa nos preparar. Deus precisa nos preparar para que ele venha cumprir esse plano na nossa vida. Porque nós vamos lidar com muitas coisas que, se não estivermos preparados, o processo, né, ele pode parar no meio do caminho. Então José, ele teve que lidar primeiramente com a inveja dos irmãos, né? Primeiramente José teve que lidar ali com a inveja dos irmãos, e aí ele vai para o Egito, né, vendido como escravo. E quando, seja bem-vindo Mateus, Patrícia, e aí quando José, ele chega no Egito, você vê que a bênção, a unção estava sobre a vida de José. Independente de onde ele estivesse, a bênção estava ali, ó. A bênção, a unção que Deus já tinha derramado na vida dele. E quando ele chega ali como escravo, ele é comprado por Potifar, né, o eunuco de Faraó. E o que acontece? Acontece que quando José, ele chega na casa de Potifar, ele se sobressai. Você vê que a casa de Potifar começa a ser abençoada, porque tudo que José colocava a mão, ele fazia com zelo, né? E Deus estava ali abençoando ele. Potifar, ele já deixou tudo sobre, né, os cuidados de José. Ele virou o administrador da casa de Potifar, porque Deus tinha planos de ele ser o administrador do Egito. Olha como é que Deus é perfeito. Então Deus ensinou ele a administrar primeiro uma casa, porque futuramente ele iria administrar o Egito. E ali José passa o seu primeiro processo, ali já dentro do Egito. A mulher de Potifar, né, assedia José, está ali assediando José. E José, é interessante que quando ela, a última tentativa dela de assediar José, ele fala, olha, o meu senhor, ele me deixou com tudo
tomando conta de tudo, eu posso cuidar de tudo, só não posso tocar na mulher dele, né? E eu jamais pecaria contra o meu Deus. Ele sabia que aquilo ali era um pecado contra o próprio Deus. E aquela mulher arma aquela cilada, né? Fica com as vestes de José e o acusa de ter assediado ela. E José vai parar na prisão. E ali começa mais um processo na vida de José. José, quando entra na prisão, mais uma vez, é colocado tudo nas mãos dele e ele vira o administrador também da prisão. Você vê, o homem se sobressaía, onde ele chegava, ele se sobressaía. Agora, o interessante que acontece ali dentro daquela prisão é o sonho, né, do copeiro-chefe e o padeiro-chefe. José, um dia ele chega, né, e ali para ver os presos, como eles estão, e ele vê que eles estão com um semblante diferente, e ele pergunta o que está acontecendo e tal, e os dois contam os seus sonhos. E eu acho muito interessante essa parte. Presta atenção nessa parte, que essa parte ela é muito interessante. José, ele conta, né, o sonho ali dos dois. E quando é o copeiro-chefe, ele vai lá, conta que em Gênesis 40, a partir do versículo 12, ele diz assim: então lhe disse José, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Essa parte é a mais interessante, que José fala para ele, olha aqui. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Esse é o ponto-chave. José, ele estava sempre confiando em Deus, mas eu acho que ele já estava tão cansado de estar ali dentro daquela prisão, que ali ele deposita, né, um pouco de esperança naquele copeiro-chefe, já que ele interpretou o seu sonho, e o sonho era bom. E ele faz o quê? Quando você estiver lá com o Faraó, lembra de mim, né? Fala de mim, fala que eu sou legal, que eu sou uma boa pessoa, que eu vim para aqui injustamente. Só que quando aconteceu, em Gênesis, capítulo 40, versículo 23, olha aqui o que está escrito. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Estava dentro do plano de Deus. Quando o copeiro-chefe foi reabilitado, ele não se lembrou de José. E sabe o que acontece? Nós temos esse hábito de esperar algo do outro, esperar algo das pessoas, depositar uma esperança, depositar uma confiança. E achamos que naquele dia, daquela provação, aquela pessoa que nós fizemos o bem para ela, elas estarão lá para nos ajudar, né? Sendo que, quando você realmente precisa, as pessoas desaparecem. Por isso que muitas pessoas hoje estão frustradas, decepcionadas, tristes, deprimidas. Por quê? Porque depositaram a sua confiança no homem. Seja bem-vindo, Joel. Depositaram a sua confiança no homem. E aí, quando chega o dia da pessoa se lembrar daquilo que nós fizemos para ela, elas não se lembram. Está escrito ali, porém, o copeiro-chefe não se lembrou, se esqueceu de José. E foi através do sonho que José interpretou que ele voltou para o seu cargo. José, ele deu a interpretação correta do sonho dele. Mas ele se esqueceu, porque as pessoas, elas esquecem, e a gente tem que estar pronto para isso. A gente tem que estar pronto. Jesus, ele deixou isso claro. Faz o que a mão direita faz, a outra não precisa saber. A gente faz o bem sem olhar quem, porque se nós ficarmos esperando algo do outro, isso vai trazer frustração, vai trazer decepção, e muitas das vezes Deus, ele vai permitir que as pessoas se afastem. Ele vai permitir que fiquemos sozinhos. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer que aprendamos algo com isso. Porque a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Com tudo que a gente passa, a gente tem que aprender. Tudo tem que ser um aprendizado. Porque José, quando ele começou a sonhar, ele tinha 17 anos. Está documentado. E quando ele se tornou governador do Egito, ele tinha 30 anos. 13 anos se passaram. Mas sendo que nesses 13 anos, José foi forjado. 13 anos depois, José com 30 anos, ele não era mais aquele menino de 17 anos. José com 30 anos, ele sabia lidar com as frustrações. Ele sabia lidar com decepções. Ele sabia lidar com privação. Tanto é que Deus dá para ele tudo que ele deveria fazer no tempo da seca.
que o Egito passaria. Deus mostrou para José os sonhos, ele tinha 17 anos, mas não se cumpriu quando ele tinha 17 anos. As promessas de Deus vieram se cumprir na vida de José quando ele tinha 30 anos. Então, muitas das vezes, nós nos decepcionamos e paramos e queremos parar. Por quê? Porque a gente acha que a promessa não chegou, não chega, a promessa está tardando demais, sabe? Deus me mostrou, Deus me fez uma promessa e nada, não acontece nada. Por quê? Porque você ainda não está pronto para viver aquilo que Deus prometeu. Deus, ele está trabalhando. Não é o momento é Deus é que sabe. E você vai aprender a lidar com pessoas. Deus vai colocar pessoas difíceis no seu caminho, pessoas complicadas, para você aprender a lidar com o ser humano. Porque lidar com o ser humano é algo complicado, né? Você precisa trabalhar as suas emoções para você aprender a lidar com o outro. Você precisa aprender que as pessoas, elas não reagem da mesma forma que você. Né? Você, diante de uma situação, você reage de uma forma. Outra pessoa, ela reage de outra. Então, nós temos que aprender. Por isso, seja bem-vinda, Karina. Por isso que parece que a promessa está tardando, mas não está. Deus está trabalhando. E 2 anos se passaram quando o copeiro-chefe, né, foi reabilitado. E aí ele esqueceu de José, não falou nada, não reivindicou. E 2 anos depois, quem começa a ter sonhos? Sonhos que ninguém conseguia decifrar? O próprio faraó. E ele mandou chamar todos os magos, os sábios, e ninguém decifrava o sonho de faraó. E aí é chegado o momento de José. Aí, nesse momento, o copeiro-chefe se lembra de José. Aí ele falou, olha, tem um hebreu que está lá no cárcere, que há anos atrás ele decifrou, ele revelou o meu sonho, e foi assim, 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 e foi tudo como ele disse. E aí faraó manda chamar José. E aí José fala, olha, quem tem o dom é Deus, me fala o sonho, que eu vou pedir para Deus me dar a interpretação. E aí José dá toda a interpretação e aí ele fala com o faraó, olha, coloca uma pessoa para administrar, porque virão esses 7 anos bons, e ele ensina tudo que tem que fazer. E aí o faraó fala, quem mais sabe aqui entre nós, se não você? É você. E tira o anel e coloca no dedo de José. E aí José, ele estava pronto para viver tudo aquilo que Deus, né, prometeu, tudo aquilo que Deus colocou no coração, na mente dele, porque aqueles sonhos foram Deus que colocou na vida de José. E aí José, ele começa ali a administrar o Egito, só que estava faltando ainda uma parte, né, do tratamento de José, que eram as emoções. E quem chega lá para comprar mantimento? Os seus irmãos. José ainda não estava preparado para lidar com aquela situação, porque no primeiro momento ele ficou indignado, né, quando ele viu ali os irmãos que o colocaram ali. Mas ele não entendeu que Deus trabalhou naquilo. E aí vai passando ali aquele período e faz isso, faz aquilo, e prende um e manda chamar. E finalmente José consegue estar ali cara a cara com os irmãos, com o pai, e acontece o perdão, né? Ele libera o perdão ali naquele momento, e toda a sua família vem ali pro Egito. E ali o povo hebreu cresceu, mas se passaram 13 anos. E muitas das vezes estamos perto, bem muito perto da promessa, mas às vezes tem algo que está impedindo. De repente é a liberação do perdão. José, ele precisava liberar o perdão para os irmãos, né? E foi difícil. Aquele momento foi difícil para José, porque ele ainda tinha, né, veio tudo à tona. Quando ele está ali de cara com os irmãos, veio à tona, veio a lembrança dele, todo o sofrimento que os irmãos, né, dele fizeram ele passar. Mas no momento que José, ele libera aquele perdão para os irmãos, aí a paz volta a reinar dentro de José. Porque a paz, ela vem para dentro, ela vem pra gente. Porque muitas vezes a gente acha assim, eu não vou perdoar ele, mas o perdão, ele vai liberar você. Depois é a pessoa. O perdão, ele vai fazer bem para você. Ele vai limpar o seu coração, ele vai limpar a sua alma, e aí você vai poder seguir em paz. E aí você vai começar a ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Porque enquanto você não estiver preparado, não vai se cumprir. Não adianta espernear, bater o pé, reclamar com Deus. Porque enquanto você não estiver pronto para viver tudo aquilo que Deus te prometeu, ainda tem aprendizado. Ainda tem coisa para ser colocado, você precisa rever, você precisa aprender mais a lidar com todas as pessoas, todo tipo de ser humano. Porque nós temos, né, aquela ilusão de que não, que todo mundo é legal, os irmãos todos são legais, os cristãos, e não é bem assim, são seres humanos. E se você não aprender a lidar com o ser humano, você vai ter problemas. Então, quando José, ele finalmente liberou o perdão para seus irmãos,
deu tudo certo, ficou tudo maravilhoso, e ali o seu povo viveu ali por muitos anos, e depois o povo, né, o povo de Israel começou a crescer ali no Egito e virou realmente um povo, até que mais tarde, né, anos depois, Moisés foi levantado para libertar aquele povo. Então, deixa essa palavra para você. Não espere do ser humano, espere em Deus, confia em Deus, porque no dia que você precisar, as pessoas vão esquecer de você. As pessoas não vão se lembrar daquilo que você fez para elas vão esquecer, e o único que não esquece de nós, que Ele nunca nos abandona, Ele está sempre conosco, é Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Pai, e que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue guardando e dando sabedoria para todos vocês. Obrigada, Deus os abençoe.